Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um sutiã básico, todo na renda, prático, fácil de fazer, né? E a gente vai fazer este sutiã aqui usando as três máquinas, reta zigue-zague, overlock e galoneira. Então vamos agora para a mesa começar cortando o nosso sutiã e depois a gente vai para a máquina costurar. Então vamos agora começar recortando o molde do nosso sutiã. Também vamos fazer no tamanho G para poder formar conjunto com a calcinha que a gente fez no tamanho G. E esse também será feito usando as três máquinas. E eu vou começar, mostrei para vocês a legenda da mesma forma, igual da calcinha do sutiã. E eu vou começar agora recortando aqui pela base do meu... desculpa, a gente vai fazer no tamanho G. Eu ia recortando o tamanho M. A gente vai recortar o molde no tamanho G, começar recortando pela base. E a pessoa tem que fazer o que ela for vender, né? O que a cliente dela usar. Exatamente, exatamente. Não o que eu estou fazendo, e sim o que você aprendeu. Só separar aqui para facilitar. Então, você vai fazer ou a sua numeração, né? Para você poder experimentar, é claro. O primeiro que você vai fazer é da sua numeração ou da numeração de alguém aí da sua casa, para depois você fazer para depois você fazer o tamanho da pessoa que você observou. O interessante do molde em PDF é que você, por enquanto, recorta e já observa os detalhes. Já começa aprendendo aqui no corte. Então, estamos com esta parte pronta. E agora eu vou cortar a pontinha, onde a gente vai emendar. Ali eu já deixei uma beirada, então nessa aqui eu não vou precisar. Então, esse é o restante da base. Esse é o restante da base do sutiã. E essa parte a gente vai emendar aqui. Daqui um pouco a gente vai emendar. E agora eu vou cortar o quê? Vou cortar o forro. Vou cortar o forro do nosso sutiã. Esse sutiã ele vai ser todo forradinho na frente. Tá bom? Quantos sutiãs você acha que geralmente chegam no primeiro perfeito? Não tem um número assim, né? Não tem, porque depende muito da pessoa. Tem gente que consegue fazer o primeiro perfeito, é incrível, né? Mas há uma porcentagem mínima de pessoas que conseguem isso, mas tem gente que já consegue fazer o primeiro perfeito. Tem gente que tem uma habilidade muito grande. Mesmo sem ser costureira, pode ser que sim, mas normalmente pessoas que já costurou alguma coisa antes consegue fazer com perfeição, talvez já desde o primeiro, mas é bem difícil a gente conseguir fazer desde o primeiro com toda a perfeição em todos os detalhes, por exemplo, na cobertura do bojo, na base, no acabamento. Acaba que uma pessoa ou outra vai ter dificuldade, uma vai ter dificuldade um pouco no acabamento, outra no viés elástico, né? E uma coisa ou outra acaba pegando, né, pegando um pouco mais para algumas pessoas. Então, pode ser que você consiga fazer com perfeição, você que não tem dificuldade. Agora eu vou recortar a cobertura do peito, a cobertura do bojo, né? Então, pode ser que você consiga chegar à perfeição sem ser costureira, talvez o que lá pelo terceiro, quarto, quinto, sexto, não dá para ter uma noção, porque algumas pessoas chegam à perfeição mais rápido. Se você não tiver dificuldade em nada, só estiver ficando imperfeito, mais feio, daí pode ser que você consiga chegar à perfeição depois do terceiro, mas se você tiver, tipo, com a dificuldade em colocar o viés elástico, pode ser que ele fique todo perfeito, mas na parte do viés elástico, ele ainda vai seguir apresentando alguns defeitos. Não? Então, sendo assim, pode ser que você precisa fazer mais que 3 para poder chegar à perfeição. 4, 5, 10, não importa a quantidade. 15, não importa. Importa que uma hora vai sair perfeito. Eu fiz vários. Então, assim, no meu segundo sutiã, minha filha usou até pouco tempo. O segundo sutiã, o primeiro não dava para usar. Mas o primeiro deu para usar. O terceiro ficou um pouco melhor também. Então, ele foi melhorando. Não significa que o terceiro ficou perfeito, ele ficou melhor. O quarto ficou melhor, o quinto ficou melhor, ele foi só melhorando. A perfeição mesmo é com o tempo. Para você fazer assim, olha, hoje eu fiz 3, 4 sutiã e ficaram todos perfeitos.
né? Para acontecer isso leva mais um tempo, porque mesmo depois que você aprender, pode ser que você consiga fazer 1, 2, 3 perfeito, o quarto já dá um defeito, você consegue, faz mais 3 perfeito, o outro dá uma certa imperfeição, até você chegar no limite de que a sua peça fica 100% perfeita. Isso pode levar aí para você uns 3 meses, por aí, para você conseguir fazer todos ficando já perfeito. Pode ser que leve até 3 meses para você falar, agora eu já sou uma costureira, tudo que eu estou fazendo já está ficando perfeito. Estou falando de pessoas leigas que nunca costuraram antes. Quem já costurou, claro que vai ser mais rápido, eu acredito que sim. E com direcionamento também, né? Sim, exatamente, com direcionamento. Então a gente recortou todo o nosso sutiã no tamanho G, né? Aqui é a cobertura do bojo. Nossa, Selma, o bojo é quadrado? Não. Por que eu fiz quadrado? Porque é mais fácil para você que está aprendendo. Depois que você aprender a fazer desse jeito aqui, né? Depois você aprende a fazer com o bojo no mesmo formato, com a cobertura do bojo no mesmo formato do bojo. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu preferi fazer esse aqui, que é uma cobertura prática, que você vai conseguir se sair melhor na primeira, segunda, terceira peça, tá bom? Talvez, se fosse uma cobertura comum, é aquela no mesmo desenho do bojo, talvez você levasse aí uns 5, 10 bojos, levasse, né, mais tempo fazendo, por exemplo, 5, 6, 7, 10 bojos para você conseguir cobrir um com perfeição. Então, nesse formato aqui é mais fácil para você acertar, entendeu? Por isso eu preferi esse mais fácil, porque a gente aprende, normalmente a gente aprende começando pelos mais fáceis, depois a gente vai, depois que você desenvolver nesse, você vai entender e no próximo, né, nos próximos, não sei, que você fizer depois que você estiver fazendo este sutiã com perfeição, você faz o outro, cobre com a cobertura normal, né, aquela padrão com desenho do bojo, já com, claro que com mais facilidade. Então, agora a gente vai riscar no tecido e na renda. Vamos começar pela renda. Tecido, ele é todo de renda, né? Opa, precisa colar aqui, né? Então, a gente vai colar aqui onde eu deixei a margenzinha, colar a parte da base. O forro, ele tem uma dobra. Esse eu vou cortar com tecido dobrado, para vocês verem como que é. Não vou emendar, mas se você quiser emendar o seu, pode. Assim como eu fiz na frente da calcinha. Então, emendei aqui a pontinha. A pontinha da base. O nosso sutiã, ele é um sutiã básico, mas é um básico que você vai vender ele sempre, porque é um básico bonito, trabalhado na renda. Tá bom? Então, aqui tem uma dobra. Eu já vou pegar o meu tecido. Já vou pegar, a minha renda, né? Já vou pegar a minha renda e dobrar. Deixa eu tirar esse sobrinho aqui. Esses pedaços de renda, igual esse aqui que não tem nada, não tem detalhe nenhum, ainda mesmo assim dá para você aproveitar em alguma calcinha, caso você queira depois. Então, guarde sempre os retalhos para você que está aprendendo, que assim você vai aproveitar muito deles, principalmente se sobrar retalho com o biquinho da renda aparente. Então, aqui é dobra, eu estou fazendo errado porque eu vou ter que virar, porque eu estou gravando, então tenho que virar para cá, para eu poder, e não vou poder aproveitar essa parte alta aqui, porque eu estou gravando, porque senão eu colocaria de cabeça para baixo, né, aqui, para poder aproveitar essa parte aqui, eu tenho que aproveitar o máximo da minha renda. Mas eu estou gravando, eu não quero emborcar o meu molde. Eu poderia cortar assim, que aí eu iria aproveitar, né, isso aqui tudo. Mas, então eu vou cortar desse outro lado, depois eu aproveito aquele lado de lá em uma outra ocasião. Sempre lembrar de ajustar a renda, né? Sim, então, ajustar o desenho da renda. Então, aqui é dobra, deixa eu medir aqui. Aqui é dobra, então vou dobrar mais ou menos aqui. Como eu vou pegar o desenho da renda, então não vou dobrar exatamente aqui, senão não vou aproveitar o desenho. Vou dobrar no meio do desenho. Então, vou colocar aqui, né, na direção da dobra. Então, agora eu vou riscar do mesmo jeito que eu fiz com a calcinha, colocando o molde na altura da parte baixa da renda.
Agora, depois de riscadinho, a gente vai cortar. Então, estamos aqui com a base do sutiã cortada, né? Essa base é assim. E agora eu vou cortar a cobertura do bojo, são 2 quadrados. Então, se são 2 quadrados, eu vou precisar de 2. Eu já vou dobrar, que aí eu corto os 2 de uma só vez. Então, esse bojo no tamanho padrão, ele vai ter uma sobra de renda aqui, mas eu fiz ele inteiro para facilitar. Depois, essa sobra que você vai ter aqui, você pode usar ela para colocar detalhe em alguma calcinha. Quem for fazendo tamanho full size para as 3 máquinas é da mesma forma também, né? Quem for fazendo tamanho plus size, usando as 3 máquinas, é da mesma forma. Em que sentido? Você fala a cobertura do bojo? Corte, costura, no geral mesmo. Ah, entendi. Não, o tamanho plus size a gente vai cortar de uma forma diferente. Não, sim. Para doméstica, né? Para fazer. Ah, entendi. Sim, exatamente. Quem vai fazer o plus size usando as 3 máquinas vai fazer o corte exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, aqui é a cobertura. E agora falta o forro. O forro na malha 100% algodão. O nosso molde ele está dobrado, então você vai precisar fazer com tecido dobrado. Então, aqui é dobra, né? Aqui é dobra. Então, meu tecido está dobrado. Mas se você quiser ampliar o seu molde, então, se você quiser ampliar o seu molde para não precisar cortar com tecido dobrado, assim você vai aproveitar melhor o seu tecido. Então, é melhor que você amplie ele. Então, vou colocar aqui no lugar da dobra, né? Meu tecido está dobrado já. Malha 100% algodão. E aí, quem não tem a malha, pode forrar com outro tecido, uma microfibra, pode forrar com deli cotton, com cotton. A microfibra pode também, mas para iniciante dá um pouco mais de trabalho. Tá bom? A microfibra, ela normalmente, ela entorta na hora que a gente está colocando ela como forro para iniciante. Claro que vai ser um pouco mais difícil. Esse aqui, então, não é igual da calcinha, né? Que é obrigado a ser 100% algodão. Não, o do sutiã não. O do sutiã você pode forrar com cotton, com deli cotton também, não tem problema. Mas a gente usa mais para fazer esses forros de sutiã, ou a malha 100% algodão, ou então aquele tule que não tem elastano, aquele tule que não estica. Esse é o mais comum que a gente usa nos forros de sutiã. Pode forrar com tule que estica? Pode também. Mas se você forrar com o que não estica, é melhor. Principalmente esse sutiã que está sendo feito forrado com malha 100% algodão. Porque ele já está feito na medida para fazer forrado. Se você não quiser forrar, pode? Pode também. Se você não quiser forrar, você pode fazer sem forrar. Mas ele fica muito mais bonito, muito mais reforçado com esse forro, que eu vou mostrar aqui para vocês, colocando já aqui do lado avesso. Então, esse forro, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Por que que esse forro não chega até embaixo? Porque o nosso sutiã, ele é de renda. Se ele fosse de microfibra, o forro dele deveria chegar até o final. Mas como é um sutiã de renda, com o bico da renda aparente, o forro só vem até aqui, tá bom? Então, aqui é a cobertura.
do bojo. A gente vai colocar com o bojo cor de pele. E lá na máquina você vai entender como que a gente vai cobrir, né? Então eu quis colocar para você entender que a cor básica ela é muito boa de venda. E o bojo na cor canela, você pode comprar ele em grande quantidade, porque ele combina com todas as cores, porque ele dá uma textura de pele, né? Então dá uma impressão que você está usando apenas a renda e nem está com o bojo. Então a gente vai trabalhar esse sutiã assim. E agora a gente vai lá para a máquina overlock e começar montando a base do nosso sutiã. Então nós vamos começar montando o nosso sutiã. Vamos começar primeiro montando a base. Eu vou costurar o forrinho, né, 100% algodão, na base. A base aqui está do lado avesso, né, então, lado avesso com lado avesso. Então, vou costurar, vou começar desse lado aqui, e vou montar só essa parte de cima. Então, aqui não precisa esticar, não precisa deixar um maior que o outro, é só mesmo para fixar. Passa na beiradinha. Chegou aqui, é importante que você tira, porque se você vir costurando, você vai perder esse quadrado aqui, né? Então, você vai perder a margem. Então, não precisa nem costurar o lado de cima, né? Então, vamos pegar aqui o outro lado, até chegar aqui. Importantíssimo juntar essas pontas aí, né? Sim, importantíssimo essa aqui do final, porque senão pode ser que sua máquina puxe um tecido mais que o outro, e aí vai acontecer o quê? Vai desencontrar. Começou a costurar, é importante que venha aqui e venha o final da costura. O final de onde vai costurar, né? Agora aqui, se você quiser passar a costura aqui, você passa. Eu vou passar, que aí não tem erro, tá bom? E não corta muito. Não corta muito. Só mesmo para unir aqui. Vou fazer o mesmo desse lado. Pronto. O meio aqui não precisa. E agora eu vou reservar aqui e vou passar uma costura em cima do bojo, né? Só aqui na parte de cima para fazer esse acabamento aqui, para cobrir a parte de espuma, né? Só na borda mesmo, não precisa cortar. Se cortar uma beiradinha muito pequena, não tem problema. Então você vai encaixar ele lá, né? Olha, eu tô encaixando lá no final, né? Lá na faquinha, ó. Encostei, né? Bem encostadinho, baixei. E agora, se você quiser até colocar seu dedinho aqui, ó, para você poder não deixar ele passar muito para cá, para não cortar, e contorna essa voltinha aqui, tá bom? Olha lá, ó. Como vocês viram, eu virei meu bojo, né? Olha, eu virei ele do lado avesso, para facilitar. Então aqui, ó, pode até colocar seu dedinho aí, para poder ele não passar para cá e não cortar muito. Então aqui foi só para fazer o acabamento aqui na borda, né? E ficando assim, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Eu posso continuar do mesmo lado para pegar aqui, né? Sendo que a costura vai ficar aqui do lado avesso, mas não tem problema. O importante é que pegue aqui. Ou eu posso começar desse lado, né? Para terminar com a costura do mesmo lado. Só que aqui você tem que fazer de uma forma diferente para não cortar a pontinha. Então vamos lá para você ver que dá para começar dos dois lados. Agora aqui precisa de mais cuidado, porque senão você vai cortar a ponta. Então você precisa agora jogar ele para cá. Colocar em linha reta, né? Porque aqui tá curvado, senão vai cortar. Então você vai jogar ele aqui em linha reta, né? Esse lado aqui, costurando dessa forma, é um pouquinho mais difícil.
Mas você pode fazer como eu falei, né? Aqui não pegou. Aqui, ó. Na hora da volta, aqui, ó. Posso passar uma segunda costura. Passar desse outro lado, que não tem risco de não pegar, tá bom? Então, vamos. Aí eu poderia passar só aqui, mas eu prefiro ir até o final novamente. Aqui. Então agora a gente vai lá para a máquina reta e zigue-zague, prender a parte de cima da cobertura do bojo. Lá eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, tá bom? E elastizar a nossa base. Então nós vamos agora fazer essa costura na parte de cima aqui do nosso bojo. Nós vamos fazer no ponto reto, aqui o ponto 4 reto, tá bom? E vamos começar por esse lado aqui. Deixa eu cortar essa linhazinha aqui sobrando. E aqui tá com o lado avesso para cima, tá bom? Lado avesso para cima. E eu vou costurar aqui, deixando o bico da renda aparente. Eu vou colocar o bojo na direção da parte baixa da renda, né? Que tem o bico e aí tem a parte alta e a parte baixa. Então ele vai ficar na direção da parte baixa, né? Vou colocar ele aqui na pontinha e aí eu vou fazer um ponto reto na mesma direção da costura do overlock. Comecei, vou dar um retrocessozinho. Agora eu vou seguir. Aí aqui a gente vem vindo pegando a parte baixa da renda, né? Mas tem que ter cuidado porque aqui tem uma curva. Então no lugar dessa curva vai aparecer mais o bico da renda, né? Vai sobrar uma parte mais alta aqui do bico da renda. Então você já pode até apertar o seu bojo de cima aqui, que você vai entender onde que ele vai terminar, né? Então ele vai terminar assim, sobrando todo isso aqui. Então eu vou costurar até o meio mais ou menos aqui. Chegando ao meio, agora eu organizo aqui. E vou costurar e eu vou contornando para poder pegar aqui em cima. Contornando. Dá um retrocessozinho para não soltar. E aqui eu já posso até seguir com o outro. Lado avesso para cima e esse a gente vai começar desse lado. Então, deixa a pontinha lá no bico para começar, né? Começando aqui, dou um retrocessozinho e aqui eu já entendi que eu vou deixar essa parte maior aqui em cima por causa dessa curva, né? E eu já organizo aqui o final para me entender como que ele vai terminar. Tá bom? Então, mais ou menos do meio para cima, ele começa a pegar a parte baixa do bico da renda. Né? Então, chegando aqui ao meio, ele vai lá na parte baixa do bico da renda. Aperta o bojo, que é para não sair do lugar. Pronto. Então, aqui a gente vai depois lá para a máquina overlock terminar de cobrir o bojo lá. Eu vou cobrir um bojo aqui e vou cobrir outro lá. Então eu vou cobrir um bojo aqui e vou cobrir o outro lá na doméstica para vocês verem a diferença que tem entre cobrir aqui. Se você assistiu a aula que a gente fez o conjunto na máquina reta e zigue-zague doméstica, você viu cobrindo o bojo na máquina doméstica. Se não, se você está vendo só esta aula das 3 máquinas, então você ainda não viu. Então eu vou cobrir um aqui e outro lá para você entender, tá bom? Então aqui é na costura reta também. O que eu vou fazer? Vou esticar, não muito, né? Só para organizar, não é esticar. Só mesmo para organizar, uma puxadinha de leve. Posso cobrir desse lado ou desse. Desse aqui tá bem visível, né? Então vou organizar aqui. E vou dar sequência, né? A renda é transparente, a gente consegue ver, né? Então aqui eu não vou dar retrocesso, por quê? Porque aqui vai ter um acabamento depois. Então vou seguir costurando até o cantinho. Chegou aqui no cantinho, vou virar, né? Baixar aqui a agulha em cima
para mim poder organizar. Então aqui eu posso puxar novamente, não muito, olha, só passando a mão de leve, não é puxar para esticar não, olha aqui, passando a mão de leve. Eu vou costurando até o meio mais ou menos, do jeito que tá aqui. Não pode deixar embolar, então, senão vai fazer preguinha para lá e eu não quero. Né? Então, vou fazer um franzidinho aqui. Bem aqui, entendeu? A gente vai vir costurando, costurando. E vou fazer um franzidinho aqui. E aqui, eu segurei já o franzidinho e agora eu vou puxar aqui e vou costurando. Né? Então, esse franzidinho ele vai ficar aqui mais ou menos um dedo para baixo do bojo. E esse franzido vai ficar aqui. Do jeito que você puxar aqui e segurar, nessa hora você puxa e segura. Não puxa muito, senão vai dobrar o bojo. Tá bom? É só para sobrar uma beiradinha mesmo. Agora eu vou dar uma empurradinha para lá, para baixo do pezinho da máquina. Vou pegar a pinça para auxiliar aqui o restinho, né? Jogando ele agora lá para baixo. Porque eu não quero que fique franzido aqui junto com a costura. Pronto. Porque para iniciante é mais fácil cobrir aqui na máquina reta. É mais fácil cobrir na máquina reta do que na overlock. Por isso que eu quis cobrir aqui. Para você ver. Então agora o que eu vou fazer? Vou tirar toda a sobra. Vou contornar o bojo aqui, cortando. Tá bom? Pode cortar desse lado que eu tô cortando, ou do lado da renda. É mais interessante você cortar desse lado, que aí você já vai vendo como que vai ficando, né? Olha aqui. Só não corta o bojo, corta só mesmo a sobrinha da renda. Esse trabalho feito lá no overlock facilita, por quê? Porque a overlock já faz esse reparo todo aqui. Então, ficando assim, olha, se você puxar demais, vai emborcar. E se emborcar, ele não volta mais. Tá bom? Agora eu vou tentar fazer na overlock o mesmo franzido, porque normalmente o franzido feito os dois na mesma máquina, ele fica mais semelhante, mas eu vou tentar fazer lá na overlock igual eu fiz aqui. Tá bom? Vou reservar aqui, depois a gente vai pra lá. Eu já vou elastizar a base aqui do meu sutiã. Já vou passar o elástico de base, e antes disso eu vou passar um zigue-zague aqui, tá bom? Zigue-zague 3, zigue-zague 3 aqui no médio, e vou passar para fixar só nas laterais. Dá um retrocessozinho no começo e vai fazendo com que esse zigue-zague pegue a beiradinha mesmo, fazendo acabamento na beiradinha do forro. Aí chegando aqui no final, eu vou dar um retrocessozinho. E agora eu vou virar, já vou virar aqui para me dar sequência do outro lado, tá bom? Olha, do outro ladinho. Vou começar a dar um retrocessozinho. Vou até o final e vou dar outro retrocesso. Pronto. Agora a gente vai elastizar. Separar aqui, né? Esse trabalho tem como fazer em outra máquina, não se tivesse? Esse aqui pode fazer na galoneira também. Essa costura pode ser na galoneira. Se você já costurou lingerie antes e tem uma máquina chamada pespontadeira, você pode também fazer a costura aqui nela, passando até o taquara aqui também. Alguns modelos de sutiã a gente coloca o taquara bem aqui, coloca uma barbatana, né, para dar firmeza. Então agora eu vou costurar o elástico de base, né, colocando aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar ele aqui, rente na parte baixa, né, rente na parte baixa do bico da renda. E eu vou começar aqui fazendo esse mesmo zigue-zague na parte de cima. Vou só começar para prender. Vou dar um retrocessozinho, tá? Prendeu. Então agora o que eu vou fazer?
Agora eu vou contar 5 centímetros, eu ia precisar da fita aqui para mostrar. Então essa elastização aqui, a elastização do sutiã, da calcinha, de tudo que você for fazer na lingerie, é 5 por 1. O que é 5 por 1? Aqui tá 5 centímetros, né? Então você vai pegar seu elástico aqui no lugar aqui do 5, né, na direção do 5 e vai puxar até o 6, 1 centímetro. A cada 5 centímetros de elástico, você vai puxar 1, né? Então, isso não é você pegar aqui no 5 centímetros, junto com o tecido e puxar até o 6. Se você fizer isso aqui, não vai fazer, ou seja, vai fazer diferença, vai ficar feio. Vai ficar embabadada a sua peça. E você vai me perguntar, nossa, eu puxei 5 por 1 e ficou feio assim. Quantas peças de lingerie eu já vi desse jeito? Inúmeras. Que a pessoa fala, eu puxei igual você ensinou, 5 por 1. E ficou assim. Não, não ficou. Porque você não puxou somente o elástico. Porque você precisa puxar o elástico mais do que o tecido. Sempre, sempre. Isso é regra. Se você puxar os dois juntos, vai dar um efeito contrário. Se você puxar o tecido mais que o elástico, vai dar um efeito mais contrário ainda, mais feio ainda. Então, você vai medir aqui na direção do 5, né? Eu não, depois eu vou continuar fazendo sem a fita aqui, tô fazendo para você ver. Porque eu consigo fazer, porque eu já tenho uma base, que 5 centímetros é aqui, né? Até aqui dá 5, né? E até aqui dá 6. Então, já tem essa base no olho. Aqui sem marcar a máquina, já acostumei. Você pode também pegar uma fita adesiva e colar aqui na sua máquina, né? Cola a sua fita adesiva e marca, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros na sua máquina. Para você fazer isso aqui. Como que eu vou puxar o elástico mais que o tecido? Aqui 5, 6. Aí você pega do 5 ao 6. Vou mostrar para você como fica. Quando você for costurar, vai fazer assim, ó. O elástico vai ficar menor que o tecido, é onde vai dar uma franzidinha de leve, tá bom? O elástico tem que ficar menor que o tecido, tá bom? Então, quando você marcou aqui 5, 6, né? Vai fazer isso aqui, franziu o tecido. Então, vamos lá, 5, né? 5, 6. E você vai costurar um lado e depois o outro. Coloquei um zigue-zague número 3, vou colocar um zigue-zague número 3,5, tá bom? Para ficar maiorzinho. Com a perninha aqui, não tão curta. E agora a gente vai continuar 5, 6. E agora, eu mal comecei lá, eu vou ter que ver aonde que o meu elástico vai terminar aqui. Ele precisa pegar no meio, né? Essa beiradinha aqui do forro, a beiradinha do forro tem que pegar aqui no meio do elástico. Né? Então, aqui ele vai subir um pouquinho do bico da renda. Então, aqui do meio para cá, a base vai dar uma subidinha, não vai ficar na beirada como estava antes, né? Porque senão ele vai ficar embaixo, ele vai dar uma leve subidinha para pegar a parte, para pegar a borda do forro. Né? Então, vamos lá. Continua do mesmo jeito, 5, 6, né? Na direção que eu marquei, que é para terminar aqui. Né? Então, aqui 5, 6. A gente vai fazer isso até terminar. Depois que passar do forro, tem que ir descendo de volta? Sim, aí depois que passar do forro, a gente vai... Eu vou mostrar como que vai fazer. Espera aí, senão vocês vão confundir. 5, 6. Então, vai fazer isso até o final. 5, 6. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Chegando aqui na pontinha do forro, você já pode até colocar aqui, né? Você já pode até marcar onde que vai terminar, na parte baixa do bico da renda. Então, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai vir em declive, né? Só para você entender, mas aqui a gente vai continuar costurando mais até o meio da base, mais ou menos, né? Então, aqui 5, 6, até o final, do mesmo jeito. Então, aqui já dá para você, ó, você vai fazer, olha como que vai acontecer, né? Ele vai declinando, tá bom?
Aí chegando aqui ao final, ou você corta e volta, ou você pode só virar aqui, né? Se você virar aqui, pode ser que você tenha a dificuldade de costurar desse outro lado. Você pode cortar e voltar desse outro lado aqui, que é mais fácil para você segurar, né? Ou só virar como eu fiz, né? E agora a costura vai ficar nessa outra borda. Comecei aqui, eu posso esticar, né? Eu posso esticar a minha base. Puxei, né? Eu devo, não posso não, eu devo esticar, né? Põe bem esticada e costura embaixo. Essa segunda costura é mais fácil, porque é só esticar. Agora sim, agora você pode esticar tudo junto, né? Já tá um lado já está costurado. Puxar muito ou pouco? Pode puxar muito, não tem problema. Nessa hora aqui, dei um retrocessozinho para não desmanchar. Nesta hora aqui que você está elastizando a base, terminou de elastizar, você deve esticar ela, cortar aqui, né? Para ver se ela tá, se a linha não tá arrebentando, tá bom? Ó, puxou no máximo. Se der estrala aqui, você pode descosturar e costurar de novo. Se estralar, é porque quando sua cliente for comprar a sua peça, cortar aqui, né? Quando a cliente comprar a sua peça, ela vai ter problema com ela. Ela vai vestir e vai estourar as linhas, vai arrebentar tudo, né? Então, precisa puxar no máximo e não arrebentar. Por isso que a gente usa o zigue-zague ou o 3 pontinhos. Porque se for uma costura reta, pode ser que arrebenta. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é mais confiável o ponto reto ou zigue-zague. Tirar esse resto de linha. E agora a gente vai lá para a máquina... Tirar as sobrinhas aqui de linha. Agora a gente vai lá para a máquina overlock, montar o outro bojo. Depois a gente volta para cá para fixar os bojos aqui, na base do sutiã. Então agora a gente vai cobrir o outro bojo aqui no overlock, para você ver como que você vai cobrir quando você tiver uma overlock, ou se você já tem, melhor ainda, né? Então aqui você só tem que ter cuidado para não cortar muito seu bojo, né? Até que uma borda muito fininha até pode, mas não muito. Então vou cobrir aqui do lado, né, do lado avesso, né, do lado de dentro do bojo, e daquele jeito, né? Precisa colocar ele lá no final e ter o cuidado aqui com o cantinho, né? E contornando ele, esticar não muito, só para organizar, né? Aqui não pode puxar muito, olha, para a renda perder a forma não. Para você saber se está puxando muito ou pouco, se você puxou a renda, perdeu a forma, puxou muito, né? Então precisa puxar de forma que a renda continua com os desenhos do mesmo jeitinho, né? Um sinal de que você puxou pouco, ou seja, o suficiente, né? Então aqui, chegando aqui ao final da lateral, né? Ficando assim. Agora eu vou organizar aqui, igual eu costurei lá na reta, só que aqui no overlock, né? Eu vou estar organizando, puxando um pouquinho, só para ficar justo. Então vou colocar aqui e vou fazer desse lado, né? Como que eu vou fazer desse lado sem estar vendo, né? Você vai indo, vai pegando prática. Puxar só para organizar, né? E aqui, puxa mais um pouquinho, olha. Tô mostrando aqui só para você ver, ó. Ficou reto. Só um pouquinho que eu tô puxando. Agora, já chegando aqui, perto dessa parte aqui, onde eu vou fazer meu franzidinho, né? Como vocês viram, olha, o franzido começou aqui um dedo abaixo. Um dedo para baixo onde começou o franzido. Então, aqui, né? Então, mais ou menos aqui, que o franzido vai ter que terminar. Então, eu comecei franzindo como se eu tivesse jogado a preguinha para baixo, porque fica mais fácil do franzido não subir, não passar aqui desse um dedinho, né? Então, começar franzindo aqui. Então, franzir é o quê? Puxar aqui, juntou tudo aqui na ponta, né? Juntou tudo que sobrou, ó, aqui, e eu vou segurar, né? Segurar meu montinho aqui no franzido. Segurei. Agora eu posso jogar ele mais para cá do que para lá, né? Então vamos tentar fazer com que esse franzido fique bem parecido com o outro, embora tendo feito um em cada máquina.
A ajuda da pinça aqui é sempre bom. Agora eu tô apertando aqui, né? Ficou quase lá, né? Quase lá. Eu só vou desmanchar aqui o franzidinho da pontinha para me jogar ele para baixo aqui, ó. E ele não pegou aqui na beiradinha. Mas eu vou, olha, vou puxar para jogar o franzido aqui mais para baixo. Eu desmanchei a costura aqui bem na pontinha, dei um pique, né? E agora eu vou colocar lá embaixo, né? Que agora vai dar certo. Eu vou começar e vou empurrar para lá para ficar mais juntinho, igual ficou esse aqui, ó. Jogar para lá, tá? E eu vou passar outra costura aqui que não pegou na beirada, né? Como vocês estão vendo. Aqui. Jogando para cima, tá bom? Se você deixar para cá, vai fazer preguinhas. Sempre que você for, principalmente quando você for cobrir um bojo com o tecido cortado do mesmo tamanhozinho do bojo, na hora que der uma folguinha de tecido, você vai pegar ele na pinça e vai jogar para baixo do pezinho aqui, vai jogar para lá, porque se você deixar juntar aqui, vai fazer prega para cá, tá bom? Então, segurei, empurrei para lá um pouquinho, só um pouquinho, ó. Pronto, vou costurar até o final. Pronto. Preparar essas pontas. Aqui, ficou parecido, né? Normalmente, quando a gente faz tudo na mesma máquina, ele fica mais semelhante. Isso aqui pode ser prega, pode ser franzido. Então, agora a gente volta lá para a máquina. Reta zigue-zague para a gente fixar o bojo e costurar o taquara. Então, agora a gente vai costurar o nosso bojo aqui. Essa costura, ela pode ser feita lá na overlock também. Mas eu sempre costurei o bojo na base aqui na máquina reta. Porque às vezes lá acaba dando uma entortada, um lado sai mais alto que o outro. Então, o que eu vou fazer? Vou costurar esse bojo, ele é para ficar aqui. Então, se ele é para ficar aqui, olha, entenda que ele vai ficar assim, então vou virar, né? E vou colocar ele aqui na pontinha. Aqui, né? Terminando a costura com o final do bojo. E aqui eu vou começar a costurar no ponto 4 reto. Eu vou pegar aqui na pinça, né? Para não sair do lugar. Eu vou colocar lá embaixo da máquina. Ao começar a costurar, vou dar um retrocessozinho. Começou, retrocesso, veio. E aqui eu vou organizando. Tem que ir organizando a base aqui para ficar reto aqui. Como nós forramos a base, na hora que forra, a tendência dela é tipo que segurar um pouco. Então, dá uma puxadinha aqui, uma arrumadinha, né? Pronto, agora eu vou organizando e costurando. E a gente vai contornando, porque o bojo é redondo, então a gente vai arredondando, né? Vai arrumando aqui. Aqui, deu um retrocessozinho para terminar, né? Ficando assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou costurar o outro lado. Do mesmo jeito, na mesma altura. Vou colocar aqui, encostar aqui. Começa a costurar. Dou um retrocessozinho. E vou organizar aqui, né? Dar uma puxadinha para arrumar. E vou fazer do mesmo jeito agora. Só que costurando do outro lado. Aí você observa que ela tem que terminar aqui, ó. Tá bom? Na hora que você for costurar, se não tiver aqui, você dá uma puxadinha por conta do forro, porque o tecido, quando une o tecido no forro, principalmente, quando une a renda no forro, principalmente lá no overlock, ela dá tipo uma juntada, então
organizou aqui, né? Ela é para terminar aqui, olha lá, ó. Então é para ficar assim. Aí sempre organiza para você não costurar a renda embolada, tá bom? Aqui indo ao final, dá um retrocessozinho. Vou tirar. Aí nessa hora que você vai ver se pegou direitinho a costura, porque às vezes não pega aqui, tá bom? Pegou tudo direitinho, agora o que que você vai fazer? Você vai vir costurando a base, tá bom? Você vai vir costurando a base, não, o taquara, né? Você vai vir costurando o taquara. O que que eu vou fazer aqui, ó? Virei, né? Joguei ele pra cá, olha. Virei. Vou puxar um pouco aqui. Tem que puxar, porque senão pode ser que ele fique embolado. Vou colocar ele aqui embaixo e vou pegar o taquara, né? Que é esse que a gente vai passar o aro dentro. E vou colocar reto aqui, deixando uma pontinha sobrando. E aqui eu tenho que costurar na beiradinha, na mesma costura, número 4. Olha, eu dei um retrocesso assim, né? Vou sempre passando o meu dedo aqui, para não ter um risco dele embolar aqui embaixo. Se embolar aqui, já viu que vai ficar errado. Então, passa o dedinho, organiza aqui, vem com o taquara, coloca ele de forma que ele pega a ponta. Depois, se tiver sobrinha de tecido, de costura aqui, a gente tem que cortar antes de costurar o outro lado. Tá bom? Então, o correto é que a borda do bojo pegue no meio do taquara. A borda do bojo pega no meio do taquara. Talvez esse que eu passei a costura na máquina reta, talvez a costura fique um pouco alta. Mas se ela ficar aparecendo, essa costura depois não vai ter valor pra gente. Se ficar aparecendo, você pode até puxar e tirar essa costura. Porque às vezes você costura muito alto e na hora que for costurar, essa costura que fica de fora fica feio. Mas ela já não vai ter valor pra gente. Porque já vai ter costurado o taquara e aí ele costura tudo de uma vez. Costura o bojo, o forro, tudo. Então, vou organizando, colocando aqui e contornando o bojo. Não esqueça de contornar que o bojo é redondo. Aqui, virou, né? Jogou tudo pra lá. Essas pontas de linha, depois a gente tira isso tudo, viu? Essa costura é importante que ela pega na beiradinha do taquara. Essa costura que a gente está fazendo aqui agora. Se ela pegar no meio do taquara, não vai caber o ferrinho lá dentro. Agora eu passo um pouquinho, 1 centímetro mais ou menos, né? Vou dar um retrocessozinho. E vou cortar para você ver como ficou. E o mesmo eu vou fazer do outro lado, correto? Vou fazer o mesmo aqui desse lado. Agora esse lado a gente já começa aqui da pontinha, olha. Certinho, jogou pra lá. Aqui, jogou pra lá. Põe lá embaixo para segurar, para prender. Agora vem com ele. Coloca uma pontinha sobrando, depois você corta, não tem problema. E começou a costurar, dá um retrocessozinho e vem organizar aqui por baixo de novo e vai costurando. Chegando aqui ao final, dá um retrocessozinho. E agora, corta. Não corta muito reto não, tá bom? Depois você repara essa beiradinha. E agora o que é que você vai fazer? Joga ele todo aqui pra baixo, tá bom? Joga ele pra baixo. Todo, pra você costurar o outro lado do taquara. E vai olhar aqui, né? Jogou tudo aqui pra baixo. Você vai observar se deu sobra aqui, ó. Se deu
sobra de resíduo de linha. Normalmente o bojo não pode cortar, mas se ele tiver sobrado passando, você tem que cortar, senão vai ficar feio, tá bom? Então a gente normalmente sobra aqui é resíduo de linha. Se você não cortar, resíduo de linha, restinho do tecido, se você não cortar a sobrinha, ele vai ficar aparecendo, vai ficar feio, tá bom? Então, olha. Ok, ó. Aqui tem um acúmulozinho da costura do overlock que a gente passou aqui, ó. Então a gente tira. Que aí não vai ficar aparecendo do lado de fora. E agora vamos passar a costura aqui. Então vou passar a costura na outra beirada aqui do taquara, tá bom? Precisa, olha, foi passado lá na ponta de cima. E agora vai ser passado na ponta de baixo. Se você ficar entortando muito aqui, vai atrapalhar passar o aro aqui dentro. Então, começando desse lado. Vou começar a dar um retrocessozinho. Embora quando você treinar essa parte aqui não precisa tanto de retrocesso, porque a gente vai elastizar a parte de cima. Então agora a gente tem que ir esticando, tá bom? Tem que puxar aqui, não exagerado, mas puxa, porque senão ele pode acumular, fazendo prega na renda do lado de fora, olha. Agora esse aqui você pode puxar um pouquinho mais, tá? Olha, pode puxar um pouco mais. Essa costura vai pegar, como é uma base curta, ela vai pegar um pouco em cima do elástico, tá bom? Não tem problema. Aqui, organiza, já chegando ao final desse lado, tá bom? Vai até o final, tá com a sobra de taquara, então não tem perigo aqui da costura depois de desmanchar. Como vocês viram, eu virei e já vou dar sequência do outro lado, né? Aqui, virei. E agora, não esqueça de puxar, organizar, porque senão vai acumular aqui e vai ficar uma prega muito feia aqui embaixo. Aqui precisa puxar. Não puxar exageradamente, tá bom? Puxar para organizar. E chegou nesse final que eu vou dar um retrocesso, entenderam? E agora? Vou mostrar para vocês. Agora sim, essa ponta que sobrou, desligar minha máquina, essa ponta que sobrou com resíduo, resíduo de linha, ela tem que sair fora, porque aqui a gente agora vai elastizar lá na galoneira, essa lateral toda. Desse lado, olha, também, né? Restinho de linha, restinho do taquara, tira tudo aqui. Agora a gente vai lá para a galoneira elastizar essa lateral aqui, as duas. Então a gente vai elastizar aqui na galoneira. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, né? Começando aqui desse lado, eu vou ligar aqui. Então vou colocar a pontinha aqui embaixo, né? Embaixo do meu aparelho. Pronto. Depois de colocar aqui, não se preocupa que a máquina vai puxar. Tá bom? Aqui a gente não tem que contar 5 por 1, porque o próprio aparelho vai fazer isso. E aqui a gente só precisa liberar. Se eu segurar aqui, vai estragar. Se eu segurar, prender, esticar a renda, vai estragar a elastização. Então eu só tenho que ir entregando para o aparelho. Na hora que eu ver que o aparelho puxou, eu libero a minha mão. Não pode segurar. Eu vou emborcar, colocar o bojo do lado avesso aqui para ficar mais fácil. Eu vou costurar até aqui. Quando chegar em cima do taquara, eu paro. Chegou em cima do taquara, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxada aqui para poder tirar a tensão e não franzir nada em cima do bojo. Olha aqui, ó. Tamanho assim que eu acho que dá para passar aqui, né? Esse tanto aqui. Então agora o que eu vou fazer? Prestem bastante atenção nessa hora. Tá bom? Que esta é a hora que a maioria das iniciantes às vezes tem dificuldade. Aqui tem uma curva, né? Aqui tem uma curva. Então, você vai empurrar, eu estou empurrando com esses dois dedos aqui, né? Com o dedo de baixo. Eu estou empurrando o bojo para dentro do aparelho. Se eu não empurrar,
né, ele não vai pegar. Então precisa empurrar, não é com força para jogar a máquina lá na parede, não. É empurrar para garantir que ele vai ficar encaixado aqui dentro. Vou empurrar e costurar. Empurrando um pouquinho, não é exagerado não. E eu vou segurar essa pontinha, fazendo com que essa curva desapareça. Como assim? Olha o que eu fiz. Olha, aqui tem uma curva. Então, eu vou fazer com que essa curva desapareça. Eu vou puxar, deixando reto. Olha aqui, eu vou puxar para ficar reto. E aí, puxo com essa mão, colocando ela reta aqui, fazendo de conta que a curva não existe. E empurro com essa outra. Com essa outra eu jogo ele lá de baixo e com essa eu puxo para cá, para o meu lado esquerdo, para poder ficar... Eu empurro essa mão para a minha direita e com essa eu jogo para a esquerda para poder colocar ele em linha reta. Então vamos lá. Pronto, né? E agora eu vou cortar. Deixando aqui mais ou menos 1 centímetro. E ficando assim. Aqui eu posso cortar essa sobrinha. E vou fazer o mesmo do outro lado. Do outro lado a gente já começa pelo bojo. Já coloco ele do lado avesso para facilitar. Né? Então desse lado eu acho um pouco mais fácil. Então eu já vou, olha... O bojo já, a pontinha do bojo já entrou, então aqui já não tem que preocupar com a curva, porque desse lado, olha, ele já encaixou, pronto, já encaixou lá dentro, né? Então aqui prendeu, olha, deixei a agulha baixar 2 vezes, 3 vezes só para prender. Agora eu já vou tirar a tensão aqui, numa quantidade que eu acho que vai ser, se não for eu vou puxar aqui de volta. Então aqui eu já tô segurando, né? Com esse dedo aqui eu estou empurrando lá para minha direita para manter o bojo dentro do aparelho, porque senão não pega. Se você não ficar empurrando com esse dedo aqui, empurrando igual eu estou empurrando, não vai pegar. O elástico vai pegar fora do bojo. Então, empurrando, né? Agora aqui já saiu do perigo, porque aqui já está reto. Né? Então, mas continua empurrando, não muito, empurra um pouquinho, tá? Até passar pelo bojo. Na hora que sair, chegou aqui no taquara de novo, que o taquara entrou lá debaixo da máquina, você observou aqui, se aqui tivesse tendo alguma sobra ainda, se aqui ainda tivesse assim, você ia puxar aqui, porque agora já tem que começar a franzir, tá? Puxa para voltar ao normal, certo? Agora aqui é daquele jeito. Vai costurando e liberando, ó, a mão levinha. A mão aqui é levinha, levinha, só para organizar. Só para organizar, mãozinha levinha, porque senão vai estragar o franzido. Se a sua mão não tiver levinha, você segurar, o que vai acontecer? Vai acontecer que o tecido vai ficar maior que o elástico e vai ficar assim, tá bom? Então, se a sua peça, né, cortar essa ponta de linha aqui, se a sua peça tiver com elastização assim, não precisa nem me perguntar, tá bom? Se tiver, você elastizou, sua peça ficou assim, não precisa nem perguntar, pode ter certeza que você segurou o tecido na hora de elastizar e o tecido ficou maior que o elástico, tá bom? Esse é o fator que faz com que fique embabadado, é um deles. O outro fator que faz com que a sua peça fique assim é se a tensão tiver pouca, tá bom? Isso aqui precisa ser testado. Antes de você passar aqui no sutiã, você precisa testar no tecido, tá bom? Você vai pegar um retalho da mesma renda que você usou, pega uma sobrinha lá, um retalho e vem elastizar aqui, né? Ai, vou desperdiçar meu elástico. Não tem outro jeito de aprender. Então, eu mesmo faço isso. A cada troca de cor de tecido para renda, de renda para tecido, vou desligar aqui. Eu faço isso porque eu preciso ver como ficou a elastização naquele outro tecido que eu estou usando. Então, você precisa desperdiçar ali um palmo de elástico, sei lá, 10 centímetros, 15, 20, para fazer um teste. Melhor do que você costurar na sua peça e depois dar ruim, dar errado. Então, você faz o teste, viu? A elastização ficou boa, né? Ficou igual tá aqui, agora sim, tá na hora de você colocar na sua peça. Essa sobra aqui, eu vou tirar essa sobra, né? Deixando aqui mais ou menos 1 centímetrozinho, que eu vou precisar, tá?
E essa sobra da ponta a gente tira toda. Agora a gente volta lá para a máquina reta zigue-zague, lá a gente termina todo o nosso sutiã. Então agora a gente vai colocar o aro, né, aqui dentro do taquara. Então ele vai ficar assim. Essas pontas cinza ficam no meio. Então elas têm que, a gente na hora de colocar, se a gente coloca aqui pelo meio, a gente vai colocar nas coloridas, na parte colorida primeiro, tá bom? E a gente enfia na colorida a cinza que vai ficar aqui no meio. Então vou virar aqui, né? E o que acontece que eu vou deixar aqui desse lado para mostrar para vocês o que acontece com muita gente iniciante é de colocar, ao invés de colocar dentro do taquara, porque o taquara é como um canudinho, acaba colocando aqui do lado de fora, ó. Se colocar aqui do lado de fora, olha o que vai acontecer, né? Algumas rendas vai ficar até mostrando o branquinho do aro, então é errado. Você tem que observar que o taquara é como um canudo, você vai colocar dentro do taquara, né? E se você estiver empurrando e ele não estiver entrando, é porque você costurou muito no meio, tá bom? Por isso que tem que costurar nas beiradinhas do taquara para ter espaço para o aro passar. Empurra até o final, tá bom? Até o finalzinho, para você não quebrar a ponta da sua agulha. Até encostar aqui, tá bom? Claro, tive. E agora esse aqui. Agora esse outro lado. Agora a gente vai empurrar todo. Fica bem facinho quando a gente costura nas bordas do taquara, nas beiradinhas. Então empurra até o final para você sobrar espaço aqui, tá bom? Para costurar, para você não quebrar a sua agulha. O que é que a gente vai fazer agora? Agora já ficou com cara de sutiã, né? Agora a gente vai fazer um acabamento aqui. A gente vai fazer um acabamento aqui. Normalmente, né, eu viro as pontas para dentro ou para fora, mas vamos deixar ela para cima para ficar mais fácil para você. Então, olha, achatando os bojos aqui, vou colocar logo no zigue-zague. Vou colocar no zigue-zague aqui 1,5, um zigue-zague pequeno, né? Bem pouquinho zigue-zague aqui. E agora eu vou achatar os bojos aqui para me poder pegar as pontas do taquara. Aqui eu vou fazer vários retrocessos para fazer um acabamento bom. Vou fazer vários em cima do taquara, depois eu venho, atravesso o meio e faço só um, e aqui eu faço vários na outra ponta também. Pronto, agora eu venho, passo pelo meio umas 2 vezes e eu venho na ponta do taquara. Pronto, agora eu vou cortar toda essa sobra do taquara aqui. Virar aqui desse lado. Fica mais fácil, porque do outro lado a gente pensa que pode estar cortando a renda. Então, ficando assim, né, certinho, a gente vai costurar o lacinho com o mesmo zigue-zague. Aqui. Agora eu vou colocar o laço bem no meio. Esse lacinho. Vou colocar, olha, eu vou de novo amassar os bojos para eu poder achar o meio certinho. Aqui, segurando com os 2 dedos. Deixa eu organizar meu laço aqui. Então, a ponta do laço vai terminar junto com a ponta do taquara. Para quê? Para tampar o acabamento que a gente fez. Não pode ser muito alto, olha lá, ó. Não pode ficar muito alto. Ele tem que ficar só para tampar as pontinhas do acabamento do taquara. Tipo 0,5 centímetro para baixo. Então, eu vou colocar ele aqui bem embaixo, na direção da agulha. E vou segurar e vou, costurou. Agora eu vou dar retrocesso nos 2. Vai, vem, vai, vem. Vai, vem. Pronto. Agora o nosso próximo passo, ficando assim,
Nosso próximo passo agora é colocar os feixes. Eu vou virar o sutiã para o meu lado, né, como se eu estivesse usando, e vou colocar o nosso feixe aqui. Aqui. O menor eu vou colocar do meu lado aqui direito, do lado da minha mão direita. Os antigos chamam de macho e fêmea, né? Então o machinho eu vou colocar aqui. Encaixei lá embaixo, eu venho aqui, vou usar o mesmo zigue-zague, tá bom? Vou colocar lá embaixo. Começo com retrocesso e termino com retrocesso, tá bom? Comecei, retrocedeu, vem, na hora que estiver chegando no final de novo. Agora retrocesso. Pronto. Posso deixar lá do jeito que tá e já vim com o outro lado aqui, ó. Coloquei aqui embaixo. E esse aqui a gente pode ir do lado direito. Quando você for colocar a etiqueta, vai ser aqui, ó, no sutiã. Você vai encaixar ela aqui dentro. Aí sim você tem que costurar do lado avesso, para você ficar vendo a etiqueta, como que vai ser costurado. Aqui, ó, bem simples. Já encaixa lá. Começa a costurar um pedacinho, meio centímetro, dá um retrocesso. E agora vem, termina com retrocesso. Pronto. Agora que a minha tesourinha pequena não tá aqui, então vamos lá. Aqui eu vou separar, bem na pontinha. E eu vou já abotoar para você ver como que ficou. Então, ficando assim. Agora a gente vai para a alça, né? Para finalmente. Só falta a alça. Já vou soltar aqui que eu vou precisar. Vou pegar a fita métrica, que eu vou precisar também. E agora eu vou montar a alça. Cortei aqui 43 centímetros. A alça tem que terminar com 40, tá bom? Então você corta mais de 40 para poder ela terminar com 40. Passou a argolinha no meio, né? Passei a argolinha no meio, juntei as duas pontas bem certinho. O sutiã da máquina reta e zigue-zague eu fiz com a alça de metal. Essa aqui, opa, tô com um azul, olha só, eu ia colocar na alça azul, o regulador azul. Então aqui eu vou passar as duas pontinhas. Eu gosto de trabalhar com argola e regulador na cor da alça, mas sai um pouquinho mais caro. Para você que está iniciando, olha, passei para cá as duas pontas, agora eu só vou voltar as duas pontas. Sai mais caro usar, porque você precisa em cada cor de elástico comprar argola e regulador. Então, ficando assim, agora o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui, deixar sobrar aqui mais ou menos 1 centímetro, que é onde eu vou costurar. Então aqui eu jogo embaixo do pezinho da máquina, e aqui eu vou costurar e vou dar retrocesso. Costurou, já vou pôr meu dedo aqui para facilitar. Retrocesso. Pronto. Esta alça está pronta. Se der sobra aqui, você corta, tá bom? Agora eu só preciso buscar o meu regulador. Terminou, puxou aqui. Então vamos montar a outra alça do mesmo jeito. Passou aqui, né, lado avesso, avesso com avesso, juntou as duas pontas, jogou os dois no buraquinho. E agora volta os dois lados. Esse na cor do tecido, que ele é de plástico, né? Ele é um pouquinho mais apertado para passar do que os de metal. Então agora aqui, olha, vai desse lado, puxa, deixando uma pontinha só para você costurar.
Cuidado aqui para não costurar o regulador. Agora eu vou precisar, daqui um pouco, vou primeiro costurar na parte da frente, depois na parte de trás. Aqui. Agora eu vou colocar a alça aqui no sutiã. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar ela aqui, né? Lado direito com lado direito, fazendo com que ela fique reta aqui as duas. E agora eu vou costurar aqui na ponta, onde termina o bojo, onde começa o bojo. Né? Então eu vou colocar aqui embaixo, usar a minha pinça. Vou colocar aqui e vou costurar. Aqui eu vou passar uma costura reta, que fica melhor. Às vezes o zigue-zague desajusta. Então vou no ponto, do jeito que tá aqui, no ponto reto. 1,5 mesmo. Eu vou costurar, vou dar retrocesso. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar. Vou deitar ele, né? Colocar ele lá pra baixo, que vai ficar assim. Aqui. E vou fazer a mesma costura aqui. Vou usar a minha pinça para colocar lá embaixo. Se você quiser, pode baixar a agulha em cima, que ajuda, né? Baixou. Aqui, se der sobra, você pode virar e cortar. Ficando assim. Vou fazer o mesmo do outro lado. Lado direito com lado direito. Colocar lá embaixo. Bem na pontinha de onde começa o bojo. Aqui eu vou virar aqui, né? Colocar aqui para baixo. Aqui é importante você dar mais retrocesso. Depois a gente repara todas essas sobrinhas de linha. Agora eu vou colocar a alça do outro lado, né? Ficando assim. E aqui, igual eu falei, se der uma sobrinha, corta. Do outro lado eu vou precisar de um pedaço. Vou mostrar aqui para vocês. Esse espaço aqui é de 5 centímetros. Você vai contar 5 centímetros aqui, ou meça 3 dedos que dá certinho, né? Eu tô medindo para vocês verem, mas eu quando vou fazer eu só venho aqui e já prego a minha alça. Então aqui você mede 5 centímetros, né? E você vai precisar de um outro pedaço, né? Que você vai costurar ele bem aqui. Né? Aqui eu vou fazer um zigue-zague. Só pegando o meio do elástico de base aqui. Pode ser no reto? Pode, eu prefiro no zigue-zague, fica mais parecido com a costura da... Fica mais parecido com a costura da máquina que vocês vão conhecer depois, um dia, né? Que é a máquina Travete, que faz só esse acabamento aqui. Então vai, faz o retrocesso. Pronto.
Aqui eu vou precisar só de fazer a volta. Então, vou cortar aqui e vou medir para vocês verem quanto que vocês vão gastar aqui, se vocês já quiserem, né? Olha, 8 centímetros. Agora eu vou costurar. Aqui tem que ter muito cuidado, eu já costurei muita alça virada do lado avesso. Porque na hora de colocar aqui, agora passa dentro da argolinha. Na hora de colocar aqui, a gente pensa que tá do lado direito, às vezes tá do lado avesso, aqui, ó. Então, aqui você vai esticar, não muito, né? Só organizar a renda e vai fazer agora esse acabamento aqui. Então, eu só vou levantar a agulha, aí eu vou pegar aqui, já vou segurar com a pinça para me colocar aqui no lugar certinho, para me fazer esse acabamento aqui agora. Opa! Retrocesso. Essa pontinha aqui também, se der uma sobrinha aqui, corta que fica mais bonito, tá bom? Como eu costurei aqui e já passei pra cá, sempre vai ter uma linha passada aqui do lado direito, né? Sempre vai ter uma linha atravessada aqui, que é importante você cortar. E outra, uma do lado direito e outra do lado avesso. Quando você costura embaixo e passa pra cima, eu já comprei sutiã com essa linha passada aqui. Porque a costureira não se atenta para tirar essa sobra. Né? Então, vou fazer o mesmo do outro lado. Como eu sei que eu vou precisar de 8 centímetros, a mesma medida do outro lado, né? Eu já vou cortar. E já vou costurar aqui. Então, aqui são 5 centímetros, né? Que é o mesmo que 3 dedos. Agora eu já pego aqui, lembrando que esse elástico aqui que a gente está costurando é com o lado direito para baixo, é o lado avesso dele que fica para cima. Então já vou pegar aqui a pontinha do outro, passar na argola, observar para ver se não está do lado avesso, passei e saiu, né? Passei dentro da argola. Cuidado para não pôr a alça torcida, que estiquei, organizei. E agora eu vou fazer como eu fiz, né? Vou pegar aqui, puxar. Pronto, agora a gente repara todas as pontas. Essa sobrinha, igual eu falei, se der sobrinha aqui, tira. Fica mais bonitinho, retinho. Né? E agora a gente vai reparar todas as sobras de linha. Essas sobras de linha tem que ser tirada todas, bem baixinha mesmo, tá bom? Tira todas e bem baixinha. Não deixa sobrar a ponta de linha igual tá esse aqui, ó. Consegue ver? Deixa eu focar.
Olha o tamanho. Não deixa ficar sobrando essas pontas de linha assim, né? Qualquer pontinha de linha vai lá e tira, porque senão a sua peça fica feia, mal acabada, sobrando essas pontinhas de linha. Então, nossa peça ficou pronta.